Infelizmente, muitas pessoas não conseguem amar ao Senhor com coração inteiro, com coração dedicado, e elas não conseguem renunciar o que está afastando elas do Senhor. Esse é o estudo de número 943 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Infelizmente, muitas pessoas estão valorizando as coisas passageiras, as coisas daqui desta vida e perdendo o que realmente importa e o que tem um valor eterno. Vamos ao nosso tema. Está faltando algo mais importante. O nosso texto base está no livro de Marcos, capítulo 10, o verso 21, o início que diz: Então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou: Contudo, te falta algo mais importante. Os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, mencionam o relato de uma pessoa que procurou ao Senhor Jesus e no final acabou rejeitando-o. Isto é de muita importância para nós entendermos, para nós estudarmos, pois tem muito a nos ensinar. No Evangelho de Mateus, nos ensina que esta pessoa era um jovem e ele tinha uma questão importante. Vamos ver Mateus capítulo 19, o verso 16. E eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então, Mateus está mostrando que era um jovem. Já no Evangelho de Marcos, está nos mostrando que era um homem que reverenciou ao Senhor Jesus e expôs uma questão importante. Marcos capítulo 10, o verso 17 diz: E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, indagou-lhe: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Já no Evangelho de Lucas, nós veremos que esta pessoa era um líder judeu. Lucas capítulo 18, verso 18, certo líder judeu indagou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Se nós olharmos os evangelhos sinóticos, dá para nós vermos que não há contradição. Esta pessoa que procurou a Jesus, ele era um homem jovem com uma posição de destaque, ele era um líder dos judeus. Muitos líderes procuraram a Jesus. Você se lembra de Nicodemos? Vamos conferir em João capítulo 3, o verso 1, que diz: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Nicodemos, ele procurou a Jesus para não ser visto pelas pessoas, ele procurou de noite. Nicodemos reconhecia que Jesus era mestre e ele era vindo da parte de Deus. João capítulo 3, verso 2 diz assim: E de noite procurou a Jesus, lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Para Nicodemos ir procurar Jesus é porque estava faltando a ele algo importante. Sabe o que faltava? Faltava ele nascer de novo e Jesus o ensinou sobre isso. Mas também nós temos o exemplo de Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano. E logo vamos ver o exemplo de Jairo, que era o dirigente da sinagoga. Eles receberam a atenção do Senhor. Quando buscaram o Senhor Jesus, receberam a atenção dele. No Salmos 18, verso 6, Davi diz assim: No meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz,
minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Glória a Deus, porque o Senhor nos ensina que se o buscarmos, nós o encontraremos. Ele se deixará ser achado por nós. Quem busca o Senhor o encontra, porque ele se deixa ser achado por nós. Aquele jovem, a Bíblia nos mostra que não era um jovem qualquer, ele era um jovem rico, ele era um homem importante. Lucas capítulo 18, verso 23 diz: ao ouvir estas orientações, o jovem entristeceu-se muito porque era riquíssimo, ele era muito rico. Ele procurou a Jesus, mas ele não queria renunciar àquilo que enchia o coração dele, porque o coração dele estava nas coisas terrenas, estava nas riquezas. A questão daquele jovem perguntando a Jesus era o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna. Lucas 18, parte final diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A pergunta era o que ele deveria fazer. Olha que interessante, porque aquele jovem, estando diante do Senhor Jesus, o mestre, aquele que conhece todas as coisas, aquele que conhece o que está dentro dos nossos corações, ele sabe quais são as nossas verdadeiras motivações, quais são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Certa vez, Jesus mostrou isso quando ele advertiu aos fariseus. Vamos conferir? Lucas capítulo 16, o verso 15. Ele, no entanto, lhes admoestou: vós sois o que justificais a vós mesmos à vista das pessoas. Todavia Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que as pessoas atribuem grande valor é detestável aos olhos de Deus. Do Senhor nada fica encoberto, porque o nosso Senhor conhece tudo. Tem pessoas que valorizam muito a beleza, tem outras pessoas que valorizam a aparência, que valorizam as coisas que elas têm aqui na terra. Mas o que o Senhor fala? Nada disto é de importância. E a gente vê que aquele homem era religioso, ele levava uma vida correta. Lucas capítulo 18, verso 20, o verso 21 diz assim: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Aquele jovem religioso conhecia as escrituras, conhecia os mandamentos e até os praticava, mas segundo a percepção dele, aquele homem, ele reconheceu Jesus como um mestre, como um rabino. Mateus capítulo 19, verso 17 diz: respondeu-lhe ele: por que me pergunta sobre o que é bom? Olha o que Jesus fala: um só é bom, mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele, como era religioso, obedecia os mandamentos, mas ele tinha consciência que lhe faltava algo importante. Faltava algo importante para ele herdar a vida eterna. Mateus capítulo 19, verso 16. E eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse: mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então nós vemos que ele tinha uma questão importante, era importantíssima, mas após Jesus falar para ele sobre a obediência aos mandamentos, coisa que ele fazia, este jovem perguntou então o que faltava ainda. Mateus capítulo 19, verso 20, replicou-lhe o jovem: a tudo isso eu tenho obedecido, o que ainda me falta?
o algo importante faltava a ele. E Jesus mostrou que conhece os corações. Jesus sabia o que passava no coração dele e Jesus o amou. Mas Jesus mostra a ele que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas. Isaías capítulo 29, o verso 13 diz: eis que assim declara o Eterno, visto que este povo se chega a mim apenas com palavras, sem atitudes, e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa, e a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. Nós vemos então que Jesus conhece toda a motivação do coração, e Jesus mostra para aquele jovem que aquele jovem até amava a Deus, mas o coração dele não era inteiro para com o Senhor. Jesus, ele se compadeceu, como nós vemos no nosso texto base, mas Jesus amou aquele jovem. Marcos capítulo 10, verso 21, e Jesus olhando para ele, o amou, ele disse: uma coisa te falta, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu e vem, segue-me. Jesus amou aquele jovem, Jesus respondeu a questão daquele jovem, o que era mais importante, o que faltava para ele, mas Jesus lhe deu a oportunidade de renunciar o que ocupava o primeiro lugar no coração dele, e ao invés de ficar preocupado com tesouros aqui na terra, a oportunidade de Jesus, o convite que Jesus fez a ele é para juntar tesouros no céu, tesouro eterno. Mateus capítulo 6, verso 20 diz assim: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, de onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Ele teve a oportunidade de escolher o que realmente era precioso, o que era mais importante, porque Jesus respondeu a ele e ele fez uma infeliz escolha. Marcos capítulo 10, o verso 22. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Aquele jovem deu prioridade às coisas daqui, às coisas passageiras, e mesmo ele sabendo, ele sentindo que lhe faltava alguma coisa para herdar a vida eterna, ele não quis renunciar. Ele não quis renunciar às riquezas, ele não quis renunciar o que preenchia o coração dele, e era tão banal que ele sentia que lhe faltava alguma coisa. Mas se nós olharmos o exemplo de Zaqueu, nós vemos que Zaqueu fez diferente dele. Vamos conferir? Lucas capítulo 19, verso 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Nós devemos agir como Zaqueu, devemos ter o nosso coração inteiro para com o Senhor, devemos deixar o Espírito Santo agir em nós, devemos nos render sem reservas ao Senhor. Para Zaqueu, ele encontrou no Senhor o algo importante que estava faltando quando ele se encontrou com Jesus. Quando Jesus entrou na casa dele, Jesus entrou na vida dele e Zaqueu foi transformado. Zaqueu encontrou a salvação, o que daria a ele a vida eterna. Eu vou começar a concluir. O coração daquele jovem, nós vemos que estava no seus tesouros, e os seus tesouros eram coisas terrenas. Ele sabia que faltava alguma coisa, mas ele não quis renunciar, ele não quis seguir a Jesus. Ele era um jovem insensato, porque mesmo conhecendo as Escrituras, ele não reconheceu a Jesus como Senhor, como Salvador, como soberano. E aqui na terra,
Tudo a Bíblia nos ensina que é passageiro, mas em compensação, quem faz a vontade do Senhor tem a vida eterna. Vamos ver 1 João capítulo 2, o verso 16, o verso 17, que diz: pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia, ou seja, assim como o grande prazer dos sentidos e sensações. Mas olha ainda o que diz: entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que recebe ao Senhor Jesus como único, como suficiente Salvador, como seu Senhor, este encontra a vida eterna. Eu vou concluir dizendo para você: não troque Jesus pelas coisas aqui deste mundo, porque tudo aqui é passageiro. Que nós possamos fazer a escolha certa, aproveitar as oportunidades e fazermos a vontade do nosso Deus, renunciando tudo aquilo que pode nos afastar dele. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se ainda não está inscrito no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva, que o nosso Senhor Jesus bondoso e maravilhoso, Ele te abençoe abundantemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.